Oi pessoal, nesse canal científico eu venho mostrar para vocês que o passado não existe, o futuro não existe, e no presente o que existe é quantidade de movimento, massa vezes velocidade. E velocidade é a derivada do espaço pelo tempo. Então, o tempo está vinculado ao espaço ou aquele espaço no universo. O tempo na Terra passa de uma forma do que o tempo lá no espaço. Eu que estudei relatividade com os alemães, se uma nave viaja próxima à velocidade da luz, para eles, quando eles voltarem, para eles o tempo dilatou, parou, quase não passou. Mas para nós que estamos observando a ele, o tempo aqui na Terra passaram-se séculos. Outra coisa, se você tem um trem andando e você tem uma maçã ou alguma coisa caindo, não da maçã, não, a maçã foi Newton lá, que depois eu quero até fazer uma observação, que a constante G foi Cavendish que descobriu, que Einstein usa, que Hawking usa, que Newton usa, não foi Newton que descobriu a constante G não, e o cálculo veio lá de Arquimedes, e o triângulo retângulo fala por si mesmo, mas isso é outra história. Então, se você tem um objeto caindo assim dentro do trem, você está dentro do trem, você vai ver ele assim. Se você está fora do trem, você vai ver ele assim. Ele caindo para cá e andando para lá. A composição dos dois vetores, você vai ver ele assim. Então, o tempo ele está vinculado ao espaço e é relativo a esse espaço no universo. Conclusão, o tempo isoladamente, ele não existe. O tempo isoladamente não existe. O que existe é o tempo atrelado à quantidade de movimento, que é massa vezes a derivada da velocidade pela derivada do tempo. Tá? Então, essa questão se o tempo existe ou não existe, o tempo existe quando ele está vinculado a um determinado espaço, no espaço-tempo de Albert Einstein. Agora, ele isolado, ele não existe. Tá ok? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão respeitando todas as religiões dos agnósticos. E mais um adendo que eu quero fazer. Se eu empurrar essa mesa aqui está em cima de uma mesa, né? Esse laptop aqui está em cima de uma mesa aqui. Se eu empurrar essa mesa, eu despendo uma energia em joules. E essa mesa tem um volume. Tá? Se eu dividir joules, isso aqui chama-se pressão dinâmica. Ah, mas é pressão por quê? Olha só. Energia em joules por volume é o que? Energia, bem simplificada, é trabalho. E é força vezes distância. Dividido por metro cúbico, vai ser o metro cúbico corta com um dos metros da distância, vai ficar força sobre a superfície. Então, energia deslocando um volume é pressão dinâmica que dá força sobre a superfície. Tá? Bom, e mais um detalhe aqui interessante que eu ia falar, porque é uma sequência de coisinhas que eu falo, que nesse canal científico, não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Esse canal é puramente científico. Então, se não me engano, exatamente. O tempo, ele não existe. O tempo, ele não existe quando você o trata isoladamente. Tzinho não existe. Agora, quantidade de movimento, que é massa vezes a derivada da velocidade pelo tempo, tá certo?
Desculpa. Quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade, velocidade é derivada do espaço pelo tempo, em relação ao espaço ele existe. Só que ele passa diferente de acordo com o espaço que você está no universo. Tá? Enfim, eu não consegui me lembrar do que eu estava querendo falar. Mas enfim, esse vídeo eu estou falando a respeito do tempo. O tempo ele só passa a existir quando ele está vinculado a movimento. Que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Velocidade é derivada do espaço sobre tempo. Então, o tempo está vinculado ao espaço. É o espaço-tempo de Albert Einstein. Aí ele existe. Ele existe quando ele está vinculado ao espaço. Velocidade é espaço sobre tempo. Agora, ele sozinho, isolado, não existe. Então, essa discussão, o tempo existe ou não existe? O tempo existe ou não existe? Claro, o passado não existe mais. Passou. O futuro ainda vem. O que existe é o presente, mas o tempo presente vinculado a deslocamento, a espaço sobre tempo, que vezes a massa te dá a quantidade de movimento. Tá? Então o tempo ele passa a existir vinculado ao movimento. Aí ele passa a existir. Assim mesmo, ele é dinâmico. Tá? Como eu falei aqui da pressão dinâmica. Se você fizer se você despender uma energia em joules, se você despender uma energia em joules, e mais um detalhezinho que eu quero falar. Energia é igual a integral da massa força vezes distância. Então você pode botar que é a integral da massa dx. Tá certo? Enfim. Energia, que é trabalho, energia é trabalho. É igual a integral da massa dx. Ou seja, se você quiser ampliar, retroceder um pouquinho, para não entrar logo em integral, você sabe que energia é força vezes distância, tá? Deslocamento, tá? Então, esse deslocamento, você pode chamar esse deslocamento de quê? De dx, tá? Espaço x, diferencial de x, aí põe a integral, é massa vezes dx. Bom, a aceleração é dv dt, tá certo? E velocidade é dx dt, tá certo? Então, esse dx é vdt, tá certo? Então, você tem, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, só um instantinho, pessoal. Onde é que eu coloquei aqui? Peraí, pessoal, só um instantinho. Aqui nos meus livros. Onde é que eu coloquei aqui? Tá aqui. Tá aqui. Tá? Olha só. Presta atenção. Energia, trabalho, é integral de f dx. Tá? Força vezes distância. Ok? Mas eu estou fazendo uma retrospectiva para ficar didático. Tá? Então, energia, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Quantidade de movimento é massa vezes dx dt. Ó, o tempo só existe porque ele está vinculado a x, senão ele não existia. Nem passado, nem presente, nem futuro. Então depende. Então, no espaço-tempo de Einstein ele existe.
Então, agora, energia, que é trabalho, é força vezes distância. Eu sei que é o vetor força vezes distância cosseno θ. Mas vamos considerar o ângulo 0 graus. Os vetores coincidentes de força e distância. Então, cosseno de 0 grau é 1. Então, vamos considerar a energia força vezes distância. Tá? Então, a integral, energia é integral de força vezes dx. Tá certo? Tá aí tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui. Energia é igual a integral de força vezes dx. Bom, olha só. A aceleração é dv dt. Velocidade é dx dt. Então, a massa cai fora. Tá certo? Força é massa vezes aceleração. Então, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Ó. O meu dedo aqui. Massa vezes aceleração é... Opa, pô, vem pra cá, por causa da câmera. Cadê? É força, tá aqui, ó. Força é massa vezes aceleração. Tá? dx, que tá aqui, tá ali. Mas, vou botar mais perto. Puxa, vou botar mais perto para eu ver e mostrar. Mas, cadê? Tá aqui. A aceleração, não sei se vocês estão vendo. Espera aí. Tá aqui. Deixa eu pegar uma caneta. Aqui, ó. Aqui. Opa. Aqui. A aceleração é dv dt. E velocidade é dx dt. Então, no lugar dessa aceleração aqui, eu vou colocar dv dt, ó. Ó aqui, ó. dv dt. dv dt. Lugar da aceleração. E no lugar desse dx aqui, ó. dx é o que? dx é v dt. Então, no lugar desse dx, vai entrar o que aqui? Vai entrar o que aqui? Vai entrar... É que a câmera é invertida, né? Vai entrar v dt. dt eu costo com dt. Então, eu passo a ter o que? Massa dv vezes v. Ou seja, a massa constante está fora, a integral de v dv. Aí, qual é a integral de v dv? Vamos lá. Aqui. Ó. A integral massa, energia vai ser massa, a integral de v dv é o que? É mv ao quadrado sobre 2 mais c, que é uma integral indefinida, que dá meio de mv ao quadrado. Essa aqui já passa a ser conhecida de vocês, hein? Do pessoal, de alguns são, de outros não. Essa aqui é daqui que chegou a energia cinética, vem daqui, ó, chegou a mv ao quadrado mais c, porque é uma integral indefinida. Essa é a energia cinética. Tá? Agora reparem, o que eu falei? Que eu tenho um pouquinho de fotofobia. O que eu falei? Que energia dividido por volume deslocado, eu estou empurrando o armário, despendendo minha energia, meio de mv ao quadrado, a energia cinética, que eu cheguei à conclusão ali na integral, dividido pelo volume deslocado, vai dar o quê? Energia, considerando energia como trabalho, força vezes distância, vai ser força vezes metro. Dividido pelo volume, que é metro cúbico, vai ficar
metro cúbico, um dos metros eu corto com 1 metro, vai ficar força por metro quadrado. Por isso que quando eu despendo uma energia num volume, eu tenho a pressão dinâmica, que dá em newtons por metro quadrado. Tá? Agora vamos olhar essa fórmula aqui. Ó, isso aqui é energia cinética. Essa energia dividido por volume, essa energia, meio de mv ao quadrado dividido pelo volume, como eu já falei, energia por volume da pressão dinâmica da pressão estática, essa energia por volume, essa massa aqui vai ficar dividida por volume. E o que é massa por volume? É densidade, é ρ. Então vai ficar meio de ρv ao quadrado. Esse meio de ρv ao quadrado é a fórmula usada na equação de Bernoulli num caça. Daí que veio o ρ, de meio ρv ao quadrado num caça. Por quê? É a energia da turbina dividido pelo volume deslocado de ar. Então, esse detalhe final. Energia cinética, meio de mv ao quadrado dividido por volume, vai me dar meio de ρv ao quadrado, ou seja, meio da densidade v ao quadrado. Enfim, deixa eu guardar aqui, só um instantinho, pessoal, que eu sou meio sistemático. Então, só um instantinho nesse canal científico. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Tá? Eu tenho 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma, indústria, na ordem de 5 universidades e já passei por... Fiz concurso público, passei para o ERJ vinculado ao Unicamp em instrumentação, mas eu tenho noções de ferrovia, então eu tenho noções da parte estática, mecânica, civil, que é estática, mecânica, que é dinâmica, que também é estática, elétrica, eletrônica, sinalização, telecomunicação e programação. Mas eu me especializei numa parte só. E pesquiso física há muitos anos porque eu estudei relatividade com os alemães. Então, essa análise do tempo, que é o objetivo desse vídeo, é que uns dizem, o tempo existe ou não existe? O tempo existe ou não existe? Ele sozinho, como se fosse essa caneta, ele não existe. O tempo não existe, não. Passado também não existe, não. Pela teoria da relatividade especial de Einstein, se fosse possível ultrapassar a velocidade da luz com aceleração negativa, é passado. Isso pode ocorrer no black hole, que é outra física, e a quântica, que é outra física. E nós estamos nessa física aqui, da termodinâmica. A termodinâmica não pode ser burlada. Não existe energia infinita. Tá? Esse negócio de dizer que tem energia infinita não existe. Por exemplo, na energia eólica, você tem um gerador aqui embaixo. Não tem energia infinita. Você tem energia de rotação. E é a que manda potência mesmo. As outras são auxiliares porque não tem muita potência. Com todo respeito à energia solar, ela ajuda, mas não tem muita potência. E é um problema, às vezes, que ela injeta reativo, se não tiver o bidirecional. Então tem que ter o bidirecional. Mas o reativo também não pode ser tirado, porque senão não tem transformação. Esse negócio de dizer que na saída do motor sai quilowatt, isso é um erro. Sai quilowatt, sim, sai quilowatt. Mas se não é o campo magnético do motor, não tem transformação nenhuma do rotor. Então é o campo magnético gerado no estator que passa pelo rotor é que gera a rotação. Então não se pode igualar motor a quilowatt, não.
O motor tem um campo magnético. Se não tiver o campo magnético no motor, não tem giro. Agora, do lado de fora sai quilowatts. Porque eu já andei observando aí o pessoal igualando um motor a quilowatt. Não tem sentido. O motor é composto de kVA, potência aparente, potência ativa quilowatt, potência reativa, que é preciso para haver a transformação. Porque o motor é um transformador que roda. E o transformador, ele é uma máquina estática, quem gira é o campo, pelo núcleo. No motor, o campo gira pelo estator nas linhas dos enrolamentos do rotor. Então, o motor não é igual a quilowatt, sai quilowatt. Mas se não é o campo elétrico aqui do motor, não sai nada. Então tem que regular o reativo, tudo bem. Com o capacitivo você diminui o reativo, aumenta o rendimento. Aproxima o kVA cosseno φ do quilowatt, isso você pode fazer. Mas não é igual, são parâmetros físicos diferentes. E voltando ao assunto do tempo, para terminar, e essa questão essa questão do Cavendish, que é a constante de G, foi Cavendish que Newton usou, que Einstein usa e que Stephen Hawking usou nos black holes, para as radiações Hawking. Tá? Então, a constante G de Cavendish foi usado por esses camaradas. Então, você vê que Cavendish merecia um prêmiozinho, né? Um Oscarzinho, um Nobelzinho, de repente até um Oscar, mas o Cavendish que merecia. Porque se você analisar, a constante G está presente na equação de Stephen Hawking, na equação de Einstein e na equação de Newton. Só que não foi Newton só que teve contribuição para o cálculo, não. Foi Arquimedes. E o triângulo retângulo, ele fala por si só. O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. A matemática, ela fala por si só. Na verdade, o ser humano não descobre nada. Descobrindo-se, ele apenas vê o que já existe. Desculpa, o ser humano não inventa nada. Ele apenas enxerga o que já existe. A pedra já rolava. Aí ele descobriu fazer a roda. Ele descobriu que botando um eixo assim faz a roda, mas ele não inventou a roda. A pedra já existia rolando. E eu acredito num organizador, porque se você tiver uma pedra e um relógio na Lua, pedra vai ser sempre pedra e relógio. Quem fez o relógio? Pela própria lei da termodinâmica e a entropia, todo sistema, segundo a lei da termodinâmica, todo sistema deixado à sua própria sorte tende a se desorganizar. Se você não varrer a casa fica suja. Então tem que ter uma gestão, alguém organizou tudo. Tá? E voltando ao assunto do tempo para terminar, o tempo, essa caneta aqui sozinha, ela não existe. Agora, vamos supor que o meu óculos seja o espaço dividido pelo tempo, aí o tempo passa a existir. Que aí vira o quê? Velocidade, vezes a massa, quantidade de movimento. Então, o tempo ele existe quando ele está ligado ao movimento. Não existe tempo passado, nem tempo futuro. E essa questão de que o átomo funciona assim, a gente sabe como mexer no átomo. Mas o Bohr olhou, com certeza o Bohr olhou os planetas. Tá? E a Via Láctea ela tem esse formato como se fosse uma regra da mão direita. E isso daí bate com a massa escura. E essa questão da atração ser aquela
com todo respeito a Isaac Newton, mas eu fico com Einstein, porque a massa deforma o espaço-tempo. Isso foi provado no eclipse solar. Então a gravidade é a deformação da massa escura no espaço-tempo, sob o meu ponto de vista. A gravidade não pode ser inversa ao quadrado da distância. Então o planeta lá em Caixa-Prego, se você medir e dividir pelo quadrado da distância, não tem força nenhuma. E o cara, quando está no espaço, dá a impressão que ele está flutuando. Não, ele está caindo. Só que ele está caindo devagar. Bom, enfim. Mas enfim, eu poderia entrar em outros assuntos aqui nesse vídeo. Só quero falar especificamente sobre o tempo. Que o tempo ele só existe acoplado ao espaço. Num determinado ponto do espaço ele pode mudar, vezes a massa que te dá a quantidade de movimento. Então, o tempo existe quando há movimento. Aí ele é factível. Isolado, não. Passado não existe, nem futuro existe. Existe presente e movimento. Nós somos hoje o que fomos no passado, seremos amanhã o que fizermos hoje. E o tempo isolado, realmente, o tempo isolado, o Tzinho isolado, ele não existe. Ele existe no movimento. Quantidade do movimento é massa vezes a variação da velocidade com o tempo, do espaço com o tempo. dx dt. Velocidade é espaço sobre tempo. Então, quando você divide o espaço pelo tempo, aí você tem uma mensuração da velocidade vezes a massa tem a quantidade de movimento. Tá? Então, finalizando, como Einstein, esse cérebro que está difícil de aparecer outro, hein? Porque, modéstia à parte, Stephen Hawking deu umas xerocopiadas lá no Einstein, tá? E o Einstein, claro, ele não foi o maior QI foi Gauss. Mas o Einstein ele conseguiu recolher Planck, Maxwell. Ele montou um quebra-cabeça. Ele teve essa genialidade de montar um quebra-cabeça. Tá certo? E provou. Porque tem teorias aí que não são provadas. Fica só na teoria. Mas não está provado. Tá? Então, finalizando. O tempo está vinculado à quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Velocidade é dx dt. Aí o tempo existe. O tempo está ligado, então, à quantidade de movimento. Aí existe o tempo. Como é que eu posso dizer? Instantâneo, né? É assim. Eu vou fazer aqui, ó. Aqui tem tempo. Ó, aí se parar assim, não tem tempo. Zero sobre tempo dá zero. Velocidade zero não passa tempo. Agora, em uma determinada velocidade passa o tempo, vezes a massa, a quantidade de movimento. Isso assim mesmo no instante presente. Instante presente o tempo existe. Não no passado, não no futuro e nem ele isolado. Aí vem relatividade, mas eu não quero me prolongar muito no vídeo, né? Enfim, é isso aí. O tempo isolado não existe, mas vinculado ao espaço ele existe. E vamos agradecer isso a Albert Einstein. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando em religião, futebol ou política, sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Me permitam, vou desligar a câmera. Um abraço. Nesse canal científico.